Unidos pela história. Protagonistas. A pergunta de por que um homem se torna protagonista da história admite tantas respostas quanto há de líderes. Em alguns casos, encontramos nas biografias dos protagonistas uma pessoa que os inspirou e, no momento certo, mostrou o caminho a eles. Atrás de Simón Bolívar, o homem cuja ação foi decisiva para a independência de grande parte da América Latina, está o filósofo e educador venezuelano Simón Rodríguez. Rodríguez se encarregou da educação de Simón Bolívar quando ele ainda era menino. Órfão de pai e mãe aos 9 anos, o tutor o entregou ao mestre sem muitas expectativas, porque, a seu ver, o pequeno Simón Bolívar era magrinho, travesso, respondão e não aprendia nada. Simón Rodríguez vai se tornar mestre e pai de Simón Bolívar. Vai ensinar a ele a natureza, a vida, os valores da democracia, os valores de que o homem é basicamente bom e que a sociedade o perverte. Simón Rodríguez é um caso único e vai produzir um caso único, que é Simón Bolívar. Quando Bolívar completou 16 anos, foi enviado a Madrid para completar seus estudos e se relacionar com a corte. Na corte, Bolívar era companheiro de jogos do príncipe de Astúrias, o futuro Fernando VII. Um dia, por acidente, bateu na cabeça do príncipe, que ficou muito aborrecido. Anos mais tarde, Bolívar diria o seguinte: quem podia imaginar que este incidente era um presságio de que eu ia tirar dele a joia mais valiosa de sua coroa? Fiquei muito surpresa quando fui à casa onde nasceu o libertador Simón Bolívar e vi as roupas que mais pareciam a roupa das minhas bonecas. Foi como se eu tivesse colocado botas na minha boneca, porque ele era muito pequeno, muito pequeno. Então, custa no cérebro de uma menina entender que um homem tão grande era tão pequeno. Sob a influência do mestre Rodríguez, Bolívar tomou a decisão de lutar pela independência da América Latina, a joia mais valiosa da Espanha. De volta à Venezuela, Bolívar lutou durante 14 anos e participou de 427 combates, perdendo a saúde e toda a sua fortuna nas campanhas. Em seus feitos, percorreu a pé, de mula ou a cavalo, mais de 90 mil quilômetros, o equivalente a 2 voltas e meia ao redor do mundo pelo Equador. Foi, em seu momento, o herói mais conhecido da América do Sul, por várias razões, principalmente algo que é sempre muito admirado na América Latina, em especial na Venezuela, quando a guerra, que é a coragem física de um homenzinho de Caracas, né, e que se empenhava e vivia a mesma vida de privações e perigos de seus soldados camponeses que mal tinham uma roupa qualquer para vestir. Finalmente, em 1825, o continente foi libertado. A Grande Colômbia se estendia do Caribe até a fronteira argentina. Mas seus sonhos de unidade não durariam muito. Cansado das lutas, desgostoso com as guerras civis e com a saúde abalada, Simón Bolívar renunciou à presidência em maio de 1830 e saiu de Bogotá com a intenção de ir para a Europa. Depois de um fim penoso, morreu em 17 de dezembro de 1830. A relação de Bolívar com os venezuelanos em geral é uma relação estranha, difícil. Ele é o pai da pátria, o fundador da pátria, mas não há uma relação de culpa, porque ele sempre nos fez sentir e nos mostrou que o traímos de certa forma,
que Bolívar morreu no exílio, porque nós o mandamos embora, porque não respondemos heroicamente ao exílio dele e não cumprimos o grande sonho dele. Muito sabemos de Simão Bolívar, mas quase nada sabemos de seu mestre, Simão Rodrigues, cujas lições ainda não foram sequer ouvidas. Esse foi um homem a quem devemos glorificar, Simão Rodrigues. Esse sim merece mais estátuas do que todos os heróis. Aqui, no Panteão Nacional, estão os restos de Simão Rodrigues junto com os de Bolívar. O libertador chegou a escrever uma carta ao mestre, na qual agradecia ter formado seu coração para a liberdade, para a justiça, para o grande e para o belo. E dizia que havia seguido o caminho que ele, Simão Rodrigues, havia indicado.